Mas não é isso. Quando se falam esses estudos de sensibilidade, eles estão comparando os dois métodos na detecção daquele caso. Não, mas o meu protocolo é esse. Acho que talvez você não tenha. Porque aí eu vou ver se ela tem alteração morfológica. Se ela não tiver alteração morfológica, não tem razão de... Então o Papa Nicolau, ele vai ser... Acho que você não tinha chegado nele. O Papa Nicolau, ele tem que ser usado nobremente. Até me arrepia, porque um cara que descreveu em 33 um negócio, que até hoje mudamos o nome, mas é a mesma coloração, o mesmo jeito de ler a lâmina, né? Não é pouco. Então, assim, ele tem um valor nobre de detecção de doença. Então, ele tem que vir depois de um teste que faz o trabalho sujo, né? Mais alguma pergunta? Ali, só um momento. Escolheria esse método novo porque o Papa Nicolau é mal coletado, ou mal armazenado, ou mal transportado. É esse o problema? Além da especificidade. Assim, é indubitável o valor da morfologia. É indubitável. Não é uma competição, uma coisa entre um e outro nesse sentido. O que nós queremos é melhorar a taxa de detecção. E isso... A citologia, dentro da limitação que ela tem, ela já se mostrou que não vai fazer aqui no país pobre ou no país rico, já não fez lá, não está fazendo. Porque nos países onde desceu daquele jeito, também ficou um patamar, e as populações lá estão empobrecendo, né, os latinos, os negros, por exemplo, nos Estados Unidos, é onde você tem mais câncer de colo, é um problema para eles hoje. E não tem mais o que fazer, já tentou-se com a citologia em meio líquido, e não mudou a sensibilidade. Melhorou a qualidade, mas não mudou a sensibilidade. Então, não vai além disso. Né? Não vai além disso. O que vai acontecer? Eu preciso de um método que eu chegue mais perto de detecção de todo mundo que tem doença. E isso a biologia molecular faz. Vindo a morfologia depois, para falar, olha, esse tem DNA, mas não tem doença, manda ele embora para casa, volta daqui a um ano. Não, essa tem doença, essa tem HPV e tem célula doente. Chama essa mulher e vê, porque ela tem risco altíssimo de ter câncer. É isso que eu quero. Entendeu? Então... Por que o Papa não funciona? Por causa que todas essas coisas todas que você falou. Ele tem problemas pertinentes ao próprio método. Mesmo ele muito bem colhido, feito pelo Carlos, né, que é um excelente patologista, citopatologista, né, ele colheu. Ele sabe qual é a célula que ele quer colher, que é dali da junção escamocolunar, endocervical. Não precisa daquele material sujo que o Sérgio colheu. Ele vai ler a lâmina e ele não vai ter uma sensibilidade maior do que 80%. Os melhores serviços no mundo não chegaram a mais do que 75%, 80%, onde você tem experts lendo a lâmina. Então, ele tem um limitador maior do que tem a metodologia biomolecular. Se eu pegar essa metodologia biomolecular para detectar mais gente, mas mais gente que tem doença, não aquelas que têm HPV só, né, eu fecho naquele coisa, eu começo a ter um desempenho maior de especificidade, que é uma coisa muito questionada na biologia molecular. Ela vai detectar muita gente com HPV sem doença, mas se eu fechar na população de risco, começo a ter aqueles dados de chegando a 94%, 95% de especificidade. Tem HPV e vai achar doença quando você vai fazer o Papa depois, colposcopia, biópsia, etc. Né? Então, não sei se eu te respondi a tua coisa. A proposta de rastreio é de você ter um método populacional. Tem mais alguma coisa que eu vou acrescentar ainda aqui que eu não falei? É um método que não depende da subjetividade que eu falei, do patologista cansado, etc. Né? Não depende da subjetividade do momento. Você pegar uma lâmina e der para o Carlos ver, para o FOC, para não sei quem, você vai ter 5 diagnósticos, você vai ter 3 de um jeito e 2 de outro. O mesmo patologista olhando a mesma lâmina em 2 momentos diferentes, ele pode ter, ele falou, não, eu achei que essa atipia aqui era coisa, mas isso aqui é um asco, isso aqui não é lesão de baixo grau. Isso aqui é uma lesão de significado indeterminado. Né? Você vai ter isso. O que não pode ter é ele falar num dia que é normal e no outro dia ele falar que é câncer. Aí é erro, mas essa variação de grau próximo é muito passível de acontecer. NIC 1, outro da NIC 2, um da NIC 2, outro da NIC 3. Então, assim, isso o laboratório não tem. Porque ou o teste teve algum erro na sua execução e ele invalida a placa inteira, de 96 testes, cadê a 96, né? Ele invalida a placa inteira, ou ele
valida e o que está lá está. Não existe um falso positivo que ele detectou HPV onde não tem porque deu uma prova. Não. Se ele falou que tem, tem. Acabou. Acabou. Igual a 1 ou mais é HPV positivo. Então, ele não tem a subjetividade. E mais, se eu preciso, quantas lâminas a Sociedade de Citopatologia fala que você pode ler por dia? Tem um número lá, parece que é não sei quantas por hora, 4 por hora, não, uma coisa assim, né? 100 lâminas por dia, né? Com 2 períodos de 4 horas, ela tem um limite para poder ler, tá? Esse exame, a máquina faz quanto? Quantos milhões pode fazer por semana? Você pegar vários centros públicos, não precisa, né, o governo investindo nisso, né? Você pegar centros referenciados que façam esse trabalho, você pegar alguns centros regionais, o poder de execução disso, ainda mais, um fator que eu não falei aqui também, o problema da autocoleta. É agradável para a mulher ir no ginecologista? Não é, não é. O espéculo não é a mulher, eu tinha a ideia que era a mulher de 80 anos hoje ou mais, que é a faixa etária da minha mãe, né? Que é essa que não queria ir no ginecologista. Mas hoje, como a gente vai lidando com as meninas, ninguém gosta de colocar o espéculo, é um troço incômodo. Talvez isso afaste a mulher. Talvez a adesão da mulher fosse melhor se ela colhesse em casa. Colher em casa tem dados que mostram resultados que às vezes não são tão bons quanto colhido pelo médico, mas se bem que tem estudo mostrando que a enfermagem ou a mulher colheu melhor que o médico, né? Mas você vai colher de mulheres que talvez longínquas lá, que, né, em populações longínquas que nem iriam colher nada nunca. Ela pega aquilo, manda pelo correio, porque o Sedex chega em qualquer lugar, né? Agora tem as propagandas, eles vão onde ninguém vai, né? De Canoas, de coisa. Vai por Sedex, para o centro, processa, dá o resultado, mas aí você precisa colocar uma estrutura, vem por trás. Não adianta só dar o diagnóstico. Eu tenho que resolver esse problema. Eu vou falar que tem HPV, vou devolver isso, porque a gente tem muita lâmina que nem é vista, né? Lá em São Paulo, a Adolfo Lutz fazia de todo o estado. Tinha mulher que nunca mais voltava no posto e ninguém ia atrás dela. Isso acontece até hoje. Então, assim, eu vou ter que dar o resultado para ela e, frente a esse resultado, eu vou ter que ter uma estrutura montada para dar resolutividade nisso. Se vai fazer colposcopia, se vai fazer biópsia, se vai fazer tratamento de câncer, não adianta só fazer o diagnóstico, porque aí é melhor não fazer. Eu nem sei que morreu de câncer, né? Talvez, aliás, tem muito governo que faça isso. Nem sei que morreu de câncer, não existe. Câncer do colo aqui não existe. Não fiz diagnóstico, não sei que tem. Quando eu faço diagnóstico, eu tenho que criar, paralelamente, uma estrutura para atender isso. Levou o microfone. A gente não precisava ir, né? Eu tenho umas 3 questões. De repente é de muitos também. Primeiro, tem mulheres jovens que tu faz o CP e dá atrofia ou eutrófico em mulheres jovens, tá? Atrófico e eutrófico. Outra, tu coleta material e dá HPV, mas não dá inflamação. Esse HPV, essa cliente, eu tenho que pedir outro exame em seguida ou encaminho para o gineco. E outra coisa, quando um Schiller dá positivo numa mulher jovem e vem o resultado, não deu inflamação, não deu nem HPV, e o resultado, no momento do teste, deu positivo. Qual a procedência? Vamos do último para o primeiro. Schiller positivo, primeiro, você fez a olho nu ou fez com colposcopia? Então, isso, com colposcopia já é difícil de analisar. O teste de Schiller, por exemplo, a gente às vezes nem faz, porque o ácido acético no colo ele é muito melhor para definir a lesão, as características da lesão, porque elas têm atipias diferentes, né, e gravidades diferentes. Quando você faz o Schiller, ele fica marrom escuro num montão e aquela parte amarelo-ouro, que você não consegue saber onde era o pontilhado, onde era o vaso atípico, aí você vai biopsiar o quê? Então a gente às vezes nem usa, porque ele é muito bom até para ver vagina. A olho nu, pior ainda, porque a lesão, a célula glandular que está na ectocervice, aquela ectopia ou ectrópio, como era chamado no passado, ela não reage com iodo. Então ele não pode ser um positivo, ele pode ser um iodo negativo, porém não é um teste positivo. Porque ela não cora, porque ela não reage com iodo. Então eu vi lá, mas assim, era o que a gente usava na Escola Paulista quando eu era aluno. Quando você tinha citologia alterada, ou fazia o teste do iodo, né, teste Schiller, na triagem da gineco,
mandava para a colposcopia. Eu vi que não corou, agora vamos ver por que não corou. Tá? Então, uma mulher que você fez isso e não corou, precisa ver por que não corou. Primeira coisa, aí vai lá a biopsia. Jovem ou não jovem. Agora, se você já tem uma citologia dessa mulher dizendo que não tem nada, dentro de todos esses limitantes que a gente falou, né, a gente, teoricamente, não é para fazer diagnóstico e rastreamento com colposcopia. Ela tem que vir atrás de um teste alterado. Talvez o teste visual aí seja uma razão de fazer colposcopia e biópsia. Tá? Então, essa mulher jovem, com ou sem alteração de Papa Nicolau, porque você viu alguma coisa alterada naquela proposta de se fazer o teste visual como rastreamento. Da citologia que você não tem nada, né? Nem inflamação e nem HPV, não é isso? Na mulher, e tem eutrofia é o que eu estaria esperando, né, Carlos? Numa mulher jovem. Eutrofia é o trato genital normal, que tem ação hormonal. Isso, exatamente. Dependendo da fase que essa mulher está do ciclo ou da vida, a mulher jovem que teve um parto, a mucosa fica atrófica, ela rasga quando a gente põe o espéculo, ela não consegue ter relação. É que a gente não fica perguntando. Vai perguntar para as mulheres que estão no pós-parto, ela fala, não estou tendo relação porque estou com sono, estou dando de mamar 3 vezes por dia à noite. Né? Não é só isso. Dói, não tem lubrificação, a parede é delgada, roxa, muda completamente a citologia cervicovaginal. Por outro motivo, algum motivo tem que estar bloqueando a ação hormonal, senão ela não teria razão de ter um epitélio atrófico. Atrófico eu vou esperar na mulher na pós-menopausa. E a terceira questão então, ele pode, o processo inflamatório, o Carlos vai explicar melhor isso aí, porque eu não faço citologia, né? Eu não sou morfologista, eu sou gineco, mas só faço gineco-onco, né? E nunca fiquei olhando a lâmina lá, não sei quando eles ficavam lá comigo. Vem cá ver. Mas é isso, o conceito de inflamação na lâmina é uma coisa, e a alteração citopática pelo vírus é outra. Uma coisa é a alteração que ele dá na célula, aquela coilocitose, que é o halo perinuclear, a multinucleação, a relação núcleo-citoplasmática alterada, hipercromasia, né? Isso aí é efeito do HPV. Processo inflamatório, que tem polimorfo nuclear, estou acertando? É isso mesmo? Um monte de polimorfo nucleares, né, não sei o que na lâmina, é outra história. E isso pode ter outra causa, pode ser bactéria. Aliás, eles costumam andar juntos, né, costumam andar junto com candidíase. Né? Tem corrimento e tem coceira. Não, HPV não dá corrimento e coceira, quem dá são os parceiros. Né? Os sintomas... também, né? Os sintomas muitas vezes estão relacionados aos outros agentes etiológicos, não a ele. Tá? Mas assim, em relação à morfologia, o Carlos fala mais. O doutor Carlos, na sequência, vai falar e já pega esse gancho aí. Mais alguma pergunta? Bom, se não tiver nenhuma pergunta, nos resta agradecer ao professor Sérgio Nicolau, pedir desculpa porque houve um erro no seu nome inicialmente, mas quem tem aí programa mude, é professor doutor Sérgio Mancini Nicolau, professor adjunto, livre-docente do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Instituto Gesta. Pesquisa e diagnóstico em saúde.